Um feliz e abençoado sábado a esta amada igreja. Muito obrigado também, porque tivemos a oportunidade de ouvir um belíssimo louvor interpretado pelo irmão Ramon. O irmão Ramon sempre contribui com aqui as nossas igrejas no Ministério do Louvor, com essa voz belíssima, afinadíssima, que enche os nossos corações de alegria, de paz. Que Deus continue lhe usando sempre assim, irmão Ramon. Muito bem. Depois de alguns tempos que nós estávamos afastados daqui, Deus nos traz de volta de novo. Sabemos que Deus trabalha com propósitos. E desta feita é para que possamos contribuir com a causa de Deus. Todos nós somos agentes de salvação nas mãos de Deus, no querer de Deus. Então, estamos aqui exatamente para isso. E é um prazer estar aqui com os irmãos. Muito obrigado pelo convite que me foi feito. E nós temos aqui hoje um culto abençoado, sempre como todos os outros são abençoados, porque sabemos que a presença de Deus e a presença do Espírito Santo certamente se manifestarão aqui entre nós, para que possamos sentir exatamente a presença do nosso Deus. E nós temos um tema muito interessante para falar, intitulado aqui, olha, Quebrando o Silêncio, que sobre esse projeto que a Igreja Adventista expõe com muita transparência, no sentido de que possamos focar esse lado da maioridade, como nós chamamos, né? É o que vamos falar hoje. Muito bem, então, quebrando o silêncio, olhar bem para isso aqui, porque, olha, a imagem do idoso em risco, a violência que atinge quem mais precisa de cuidado. E você que é jovem, que está sentado aí, pode se dizer, não é para mim, é para o idoso. Sim, eu estava sentado ali, ouvindo os momentos acontecerem aqui na plataforma, e eu estava voltando tempos atrás. No tempo que eu tive muitos carros, que eu brincava em volta da minha casa quando criança, com 5, 6 carretas, uma atrás da outra. Eu e o meu irmão. Essa fase, ela é esplêndida. Por que eu estou buscando rapidamente essa experiência? Porque quando somos crianças, temos um pensamento de que a vida ela é restrita somente em brincar. Queremos ouvir do papai e da mamãe tudo que ele aprove para nós. Eu quero ir ali, quero um dinheirinho, quero isso, quero aquilo. Se disser um não, entristece. Então, tivemos essa fase. Mas o tempo, ele não para. O tempo, ele avança. E o Reginaldo passou daquele tempo de ter tantos carros, porque a vida muda, o tempo muda também, e nos apresenta outro quadro. Entrei no estágio da juventude e assumi
as minhas responsabilidades como cidadão, como todos nós também. E o tempo passa. 20 anos, 25 anos, 28 anos, vem a amada, vem uma filha, e o tempo passa, 40 anos, e aí a ideia é que as coisas nunca vão mudar. E eu andava muito por aí, como ando até hoje. Eu via senhores nas portas da casa, sentado numa cadeira, dando bom dia para quem passasse, lendo um jornal. E eu dizia assim mesmo, quando eu ficar nessa idade, eu não vou querer ficar na porta de casa dando bom dia para as pessoas. Eu vou sair, passear, viajar, conversar com as pessoas. Mas eu pensava que esse tempo não ia chegar. Mas o tempo chegou. E hoje eu vou falar de um tema que eu me identifico muito. Certo? Para você que não tem essa idade, você pode ficar um pouco desconexo, talvez. Mas lembre-se da minha historinha que eu falei quando eu era muito rico, que eu tinha muitos carros, e que o tempo foi passando, onde eu cheguei, que você, pelas bênçãos de Deus, o cuidado de Deus, você chegará lá também. Porque a velhice, ela é um privilégio. Eu vou lá no meu interiorzinho, onde eu nasci, e chego lá, não encontro mais com os meus amigos da época. Uns não moram mais lá, outros viajaram, outros partiram desta vida. E eu me olho, graças a Deus, Senhor, até aqui tu tem nos ajudado. Porque a vida, ela é incerta. Ela é incerta. A vida, ela só é perfeita, só é certa para nós com Cristo, conectado com Cristo. Quando você coloca Cristo na sua vida, as imperfeições são revestidas em perfeições. As maldições são revestidas em bênçãos. Senão, é um desmantelo. Aí o Reginaldo chegou aos 68, pela graça de Deus. 6,8. E agora, dia 5 de setembro, jogo aberto aqui. Pela graça de Deus, eu creio, meu Senhor, se for de tua vontade, 6,9. Eu estou falando isso aqui abertamente, porque no final do culto, eu vou deixar minha chave Pix aqui para vocês. Ao invés de vocês me parabenizarem, acompanhem, né, com aquele Pix. Só um quebra-gelo, né? Bem, meus queridos, olha só que privilégio eu aqui, fazendo vocês sorrirem aí. Sorria, e a vida sorri com você. Mas eu quero dizer uma coisa, adentrar neste assunto. Fiz uma prévia aí para a gente abordar qual é o sentimento de ser idoso. E eu via muito, dava muita pedrada na mangueira da minha vizinha, quando eu morava atrás daquele shopping, tinha 12 anos de idade. Eu ia lá com um monte de coleguinhas, dava pedrada e ela vinha de lá e botava o cachorro atrás de nós, nós corríamos e chamávamos um apelido nela. O apelido dela era horrível, não vou dizer aqui. E a gente dizia que aquela senhora era louca, ela era doida. A gente chamava assim. Ela é doida, ela é louca. Era uma senhora idosa. Estou vivendo esse quadro.
pela idade. Vamos orar para poder meditar na palavra de Deus. Senhor, estamos aqui para meditar na tua palavra, porque cremos que a tua palavra é luz para nós. Pedimos a presença do teu Santo Espírito que nos faça compreender o que tu queres que nós saibamos pela tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Então, no Salmo 46, verso 1, diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Tá. Falei um pouco desse salmo aqui, o verso, porque é o que nós vamos meditar. Mas vamos folhear mais ainda a Bíblia. Salmo 71. Vamos ler 2 versículos, verso 9. Salmo 71, verso 9. Amém? Amém. Não me rejeites na minha velhice, quando me faltarem as forças. Não me desampares. Vamos ao 12. Não te ausentes de mim, ó Deus, Deus meu, apressa-te em socorrer-me. O título desse salmo aqui é Súplica de um Ancião. Então, aqui o salmista, ele descreve os anseios que se passa na mente de um ancião. E eu posso falar com toda a propriedade esse anseio. Às vezes, quando eu esqueço alguma coisa em casa, como eu sou cobrado? Você é esquecido. Não tem como voltar atrás. Há um mês atrás, a chave da porta abrimos. Quando foi de manhã, procura-se a chave. Não estava. Mas tem a outra de subexcelência, abrimos a porta, abri a porta para entrar e a porta ficou com a chave lá de fora. Às vezes o vizinho, seu Reginaldo, pois não? A chave está aqui, olha, seu Reginaldo. Oxe, se a madame ouve, se não te disse que tu és esquecido, tu és muito esquecido. Não dá para confrontar, para rebater. Tem que ter humildade para aceitar. Certo? Então, isso aí é uma das situações que reside em nós, na nossa vida. Tá? Mas a Bíblia diz que os cabelos brancos são uma coroa de honra e é encontrada nos caminhos da justiça. Provérbios 16, 31. Tá? Agora, a glória dos jovens é a força. Opa! E a beleza dos velhos são os seus cabelos brancos. Vamos trocar? Você quer a força ou quer a beleza? Olha, eu já passei pela força. Estou na beleza. 2-0 para você. Então, é um privilégio. Você, na idade dos 60 para frente, dizer o que eu estou dizendo é um privilégio, porque você está vivendo essa realidade. Lembrem-se, quando eu vou lá no interior, pouco encontro com os meus amigos da minha faixa etária, porque eles não vivem mais. Né? Então, é assim. Esse Salmo 46, ele é um cântico de fé que celebra a conquista do povo israelita nos dias do rei Josafá. A história conta que o exército dos inimigos de Moabe e Amon marcharam contra o rei. E aí a luta
seria desproporcional. Olha essa palavra. Um exército marchando contra o rei e a luta seria desproporcional. Já conhecemos essa história, né? Pois bem, então o clima de emergência militar trazia ansiedade e medo, levando Josafá a buscar a Deus, a promover um jejum. Nós vamos ler essa leitura no livro de 2 Crônicas. Abram suas Bíblias, 2 Crônicas, tem Reis, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas e 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12. 20, versículo 12. Amém? Vamos à leitura. Como é que pode? Eu estou em 1 Crônicas. 20, agora. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão. Quem vem contra nós e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Por isso que era uma luta desproporcional. Eles não sabiam o que fazer. Aí Josafá, ele conclama o povo para um jejum e oração. Muito bem. Aí ele diz: porque em nós não há força para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Querido, o melhor de que quando você se sentir perturbado, perseguido, angustiado, é focar o olhar em Deus, em Cristo, o amigo, Jesus, que é o nosso Salvador. Busque nas suas dificuldades, nas suas angústias, busque refúgio em Cristo. Por isso que o Salmo 46 diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas angústias. Não tente resolver o problema com o seu potencial físico ou intelecto. Não dá. Deus conhece as nossas insuficiências, nossas fraquezas. E Ele sabe muito bem que se não buscarmos, seremos esfacelados. E Josafá, ele buscou a Deus. Muito bem. Então, aqui a história conta que Josafá, ele foi um grande homem de fé, um homem corajoso, porque ele deu um clima de ânimo, de fé e de esperança para os seus colaboradores, os seus soldados, aqueles que o acompanhavam. Ele disse: não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas é de Deus. Tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará. Oh, glória! Muito bem. Contamos isso aqui porque agora nós vamos adentrar na situação que nos traz aqui sobre esse tema. E nesse momento Deus agiu, a força inimiga foi aniquilada e sem que os israelitas pegassem armas. A fase da terceira idade é o momento em que se olha
para trás com o objetivo de agradecer a Deus pelos milagres e pelas vitórias concedidas. É um privilégio fazer parte da terceira idade? É, porque aqui o comentário é dito que essa fase é o momento em que se olha para trás com o objetivo de agradecer a Deus pelos milagres e pelas vitórias concedidas. Deus está disposto a realizar, sim, vitórias e milagres a você. Sim, faz a todos o ser, de toda a faixa etária de idade. Mas aqui o tema é focado para essa fase da terceira idade. Então, os hinos, as orações, uma visita, tudo, uma palavra, muda tudo, restaura, te levanta, te dá ânimo, te dá fé, te eleva aos braços do eterno Deus. Em horas decisivas, os idosos podem dizer: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. A tonalidade desta sessão é de certeza. Agora, para os órgãos oficiais, como a OMS, que é da saúde, a população idosa ela define como grupo etário de 60 anos mais. Então, a Organização das Nações Unidas constata que o crescimento e o envelhecimento populacional, a urbanização, a migração internacional se mostram como as grandes tendências que modelam a atual democracia. E aqui vem a tônica da mensagem. Todavia, o cenário, infelizmente, nos traz desafios, como mostra o aumento da violência contra a população idosa. A OMS considera que o uso intencional de força física ou poder real ou em ameaça contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade que resulte ou tenha grande possibilidade de resulta em lesão, morte, dano psicológico, e é ato de violência que carece de atenção, acolhimento e denúncia. Isso é uma realidade, esse perfil aqui, nos nossos dias, com os idosos? Sim. Porém, o contexto do acolhimento espiritual aos idosos que sofrem agressão, negligência e abandono, podem ter certeza de que Deus é refúgio seguro para as dores da alma. Manter a mente conectada através da oração traz a paz. Ore. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a ti somente. Eu faço acompanhamento numa clínica que tem aqui, para terapias para terceira idade. E eu ouço muitas conversas, tem mais mulheres do que homens. E eu ouço muitas conversas das mulheres, das senhoras idosas, muitas conversas. Problema de família, com filho, com neto, problema de finança. Ah, porque o meu cartão foi tirado empréstimo, ele pegou e tirou empréstimo. Ah, porque uma senhora chegou comigo e quase chora, disse: ô, meu amigo, poxa, eu não saio para passear. Falei com o meu marido e disse: não me chama porque daqui de casa eu não saio. Aí ela disse: eu sinto uma tortura
porque aquele homem só faz beber, 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 e eu fico aqui. E vamos sair, vamos na praça, vamos passear, nós temos parente por aí, vamos visitar. Não, de casa eu não dou um passo. A gente vê o sofrimento, a pessoa tendo assim uma angústia que sufoca dentro do seu relacionamento. Eu ouço muito essas histórias, sabe? Quando eu saio, aí a família quer que alguém me acompanhe. Eu não aceito, eu tenho que sair sozinho. Não, mas a senhora não pode sair sozinho, o senhor não pode sair sozinho na feira. E tem que ir alguém com o senhor. Aí ele olha, mas ninguém não quer ir. Aí eu tenho que ir sozinho. Você vê que situação. O idoso parece que ele é um refém de tudo isso. E aí, nós devemos reverter esse quadro. Aqui, olha. Quem cuidou de você merece cuidado, não violência. Vamos tratar o idoso com paciência, dedicando amor, carinho, atenção, cuidado não somente físico, mas o cuidado com a alimentação, os remédios para serem tomados na hora, o acompanhamento físico, para onde vai alguém com você, né? E hoje se ouve muito falar em extorsão dos idosos. Existe um amigo que a filha dele foi me convidar para mim ficar no hospital com ele. Reginaldo, dá para te ficar com meu pai no hospital? Eu digo, dá. Faz uns anos aí. Cheguei lá, o homem estava meio... Aí chegou um dos familiares, o que foi que houve com ele? Ele disse, no dia que ele foi receber, ele foi sozinho. E aí ele saiu do banco, uma senhora, uma jovem lá, uma mulher, chegou com ele e disse, meu amigo, eu vejo você sozinho aqui, eu me preocupei com você. Olha, onde você mora? Eu moro em tal lugar, tal bairro. Eu posso lhe orientar, vem aqui, vamos conversar. Eu vou lhe orientar como é que você deve pegar um ônibus para ir embora, que você está sozinho. Aí chegou numa lanchonete, lá no comércio, e aí pediu um lanche, botou lá, vamos fazer uma merenda aqui, o senhor está idoso, como foi o seu café da manhã? Não sei o que e tal. Tome aí, ele tomou, ela dentro do café ou do suco, uma substância que ele perdeu a memória, ela limpou a bolsa dele com o pagamento dele. Triste, não é? Esse quadro. Então, eu fico falando isso, eu não sei o que será de mim amanhã, você também não sabe. Mas só tem uma situação para que você não chegue a viver esse quadro da velhice. Morrendo. Aí você não chega. Eu estava trabalhando tempos atrás, uma irmã que eu conhecia na igreja, tinha uma escolinha lá no Conjunto Maguari. E ela, muito arrumadinha, tudo, um dia sentamos irmão, sente aí para tomar um café com a gente. Eu já tomei em casa. Não, sente aí, vamos tomar um café. Aí ficamos tomando um café lá, umas frutas, comendo. Aí eu entrei nesse assunto da velhice, o irmão botou a mão na cara. Por favor, irmão, não me fale em velhice. Eu tenho horror. E aí é capaz de eu não dormir hoje à noite. Botou a mão no rosto. Eu não quero ouvir essa palavra, irmão. Vamos mudar de assunto. E eu não sabia esse adágio popular, né, que diz, se você não quiser atingir o estágio da velhice, só tem uma solução, morrer. Aí você não chega lá. Mas olha, como eu sou um privilegiado por Deus, vivi o quadro da infância, da juventude, e agora estou vivendo o quadro da velhice.
Então, está estabilizado, está tudo ok. Missão cumprida. E eu quero que esse privilégio seja para você, meu querido jovem, né? Que você reflita que será um privilégio você lá adiante poder dar as bênçãos para o seu neto. Que privilégio. Porque a morte, lá na sepultura, ele está num estado de total inconsciência. Não adianta a família fazer uma homenagem aqui em memória, porque lá ele está em estado de inconsciência. Eu não quero viver anestesiado, inconsciente, eu quero estar consciente. Um amigo bateu na porta da minha casa: Reginaldo, eu vim aqui para passar um dia contigo, para te dar um abraço. Opa! É aqui, sente aí, vamos conversar. Faça a homenagem para o seu papai, para a sua mamãe, enquanto ambos estão em estado de consciência. Pois bem, então, aqueles que depositam a confiança no Senhor crescem no exercício da fé e tornam-se fortes, como o monte Sião que não se abalam, firme para sempre. E mesmo que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam, confiem em Deus. Salmo 46, verso 2 e 3. Confiem em Deus. Às vezes, nós cristãos, independente de idade, quando a maré está boa, positiva, arruma a família, vamos todos para a igreja. Quando vem uma avalanche, o pai não sai na frente, a esposa, amém, os filhos, muito mais, ninguém vai para a igreja. Mas aqui diz que quando, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam, confiem em Deus. A vida tem tristezas mil, nem tudo é um céu de anil. Mas aí vai, né? Então, a vida é assim, queridos. Nem tudo é um céu de anil. Mas Deus não te abandona. E aqui diz que confiar em Deus é a única saída para nós que vivemos neste mundo de perigos por toda parte. Tenha certeza de que a voz de Deus é sentida de forma pessoal, visto que Ele está conosco todos os dias da vida. No Salmo 5, há uma oração: dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acode o meu gemido. Salmo 5, verso 1. Então, a Igreja Adventista, ela une as autoridades para combater o mal e quebrando o silêncio diante das distorções sociais, familiares e comunitárias. Quando presenciamos esses atos distorcendo, agredindo, explorando o idoso, que possamos denunciar, seja aonde for, na via pública, na família, na igreja. Por quê? Não acontece isso na igreja? A igreja só é para justos? A igreja só tem trigo? Então, quando nós presenciamos isso na igreja também, que possamos denunciar que o pecado ele precisa ser varrido da igreja. Ele está na igreja, mas não é propósito de Deus que permaneça na igreja. O pecado precisa ser tirado para que a igreja seja purificada. Então,
Para finalizar, diz aqui que no relacionamento pessoal diário seja a face de Deus para os idosos que convivem com você, tanto na comunidade como na igreja. Quando se mantém um clima de compreensão, tolerância e oração, as relações de convivência familiar sempre são de calma e paz. Por isso, estimule a autonomia dos idosos, permita que eles realizem tarefas cotidianas, mesmo que leve um pouco mais de tempo. Às vezes nós não temos paciência, né? Sai, deixa isso aí, que o senhor demora muito com isso. Deixa, fulano, faz isso aqui. Não temos paciência com idoso, né? Então, ao conversar, lembre-se de olhar nos olhos e escutar com atenção. Nós fizemos um encontro na nossa casa de umas amigas da minha esposa. Elas não são da nossa igreja, são católicas. Mas eu pude perceber que elas são bem descontraídas e pessoas, assim, tementes a Deus. E nós acolhemos muito bem, passamos uma tarde lá conversando, e tinha uma senhora no meio de 84 anos, eu acho que era 84 anos, ou 86, lúcida, mas ela falava já pouco, a gente entendia. Mora lá no 4. Quando eu fui deixar ela disse: irmão Reginaldo, eu não quero que você me deixe na minha casa. Eu disse: mas por quê, irmã? Porque ela é adventista da nossa igreja, essa irmã. Porque eu quero sair, eu quero passear, eu quero dar uma volta. Aí as colegas disseram: eu ia deixar uma em Belém, lá na João Paulo II, passando o parque ambiental, e a outra lá para trás do aeroporto, Jardim Paraíso dos Pássaros. Aí elas disseram: irmã, mas olha, essa hora está imprópria para a senhora, é melhor a senhora ir para cá. Não. Reginaldo, vai, deixa elas, eu vou com você, na volta você me deixa. Eu disse: perfeito, e fomos embora. E ela conversando, às vezes ela saía do rumo da conversa, mas a gente respeitou ela, tudo direitinho, ela se deu liberada para falar à vontade. Na volta, deixei ela em casa e fui para casa. Cheguei em casa, o telefone tocou. Rosa, olha, nós te agradecemos muito pelo teu acolhimento, a tua hospitalidade na tua casa. Foi muito bom passar esses momentos aí com você, o irmão Reginaldo. Poxa, uma amizade muito legal, me senti estou feliz por isso. Rosa, em outros momentos, me convida, que eu quero ir. Eu quero estar com vocês, sabe? Eu me coloquei no lugar daquela irmã, sabe? Será se um dia vai acontecer isso comigo? Será se um dia minha filha vai ligar e dizer: papai, como o senhor está? Será? Porque quando eu tinha os meus 25 a 30 anos no coro, coitada da minha mãe, ficava em casa, e eu saía para os prazeres da vida. Quando eu chegava de tarde, ela: meu filho, você já almoçou? Ainda não, mamãe. Sente aí. Comida na mesa. Poxa. Nunca retribuí a altura para ela. Nunca. Sabe? Eu confesso que tenho uma dívida com isso. Mas não que me tire o meu sono. Mas porque eu fui irrelevante, eu fui um filho que foi assim, não dei tanta atenção para reconhecer isso aí. Hoje, você que é filho, dê atenção para o seu pai, jovem, criança, adolescente, obedeça, abrace o seu pai. Papai, mamãe, o que é que a senhora tem? Eu posso fazer isso para a senhora? Não, deixa que eu vou lá. Não vá. Poupe seu pai e sua mãe. Abrace, brinque com ele. Ouça ele quando ele quer fazer um desabafo. Olhe nos olhos, deixa ele falar. Quando ele quiser fazer alguma coisa que não seja com risco de perigo, deixa ele fazer alguma coisinha ali.
Não fique dizendo, não, eu não vou deixar você fazer porque você demora muito, você é muito esquecido. Não, fique lá de olho, olhando ele fazer. Qualquer coisa você vai lá e corrige. Eu não fiz isso com a minha mãe, mas eu estou tendo o privilégio de dizer isso para você que é filho, faça. Porque a Bíblia diz que é mandamento, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias aqui na terra que teu Deus te dá. É mandamento. E Deus cumpre os mandamentos. Pois bem, já estão aqui, e antes de eu sair, vou deixar essa receita aqui, que ela não tem nada a ver com espiritual, mas tem que a ver com o lado social, no qual o idoso, seja um parentesco, um familiar ou um amigo, alguém que você acolhe, você deve prestar esses préstimos aqui. Sobre o bem-estar. Cuidado e proteção ao idoso envolve garantir a saúde física e mental, adaptar a casa para evitar quedas, respeitar a autonomia e cumprir os deveres e direitos e assegurados pela lei. Já pode botar um negócio daquele no banheiro, que é para segurar. O piso tem que ser protegido. Cuidado com a alimentação, a hora de comer, a hora de tomar o remédio. Cuidado com as pessoas que vão visitar, porque às vezes tem malícia no meio. Fique atento. Nós temos uma vizinha que ela vai conosco aí para o Guajará 2, ela mora só ela e a filha dela. E ela disse para nós, e a filha dela confirma. Rosa e Reginaldo, eu só vou para a igreja com vocês, a minha filha só deixa eu ir com vocês, com mais ninguém. Não confia. O mundo está assim hoje. Certo? Então é assim. Fazer acompanhamento regular com médico geriatra. Leve periodicamente numa consulta. O médico especialista, o geriatra, vai passar exames, cuidar da alimentação, vai examinar o seu corpo, algum problema que está saindo, passa uma medicação. Garantir hidratação constante e boa alimentação. Porque na idade que eu estou, eu como tudo. Não, eu fiz muito isso quando eu era novo, mas agora não faço mais não. Comer 8, 9 horas da noite, a comida básica, não. Então tem que ter cuidado com isso. Manter vacinas e exames em dia. Ainda tem aquele que vem e diz assim, se tu já está velho, essa vacina mata, tu vai tomar e morrer. Pronto. Meu Deus! Ainda tem aqueles que parecem assim, que estão com um porrete pronto para dar-lhe, né? Nós não devemos agir assim. Papai, mamãe, vamos vacinar, tá? Para você adquirir a imunidade. Cuidar dele com zelo, com carinho, com amor. Estimular caminhadas ou exercícios leves para forçar o equilíbrio. Exercícios leves. Não é aquele exercício para criar aquela massa muscular para ficar igual, né, um touro, um pitbull. Não é. Mas é é uma terapia preventiva. Estimular caminhadas ou exercício. Incentivar encontros e atividades de convivência social. Foi o caso da irmã, que nós acolhemos em casa. Às vezes, o idoso ele tem vontade de sair um domingo, um feriadão, pegue ele, leve, dê uma volta com ele, para ele vá lá à praça, vá num garapé, chegue lá, se ele não toma banho, chega lá, fica olhando as belezas da natureza lá, é um direito que ele tem. Incentivar os encontros e atividades de convivência social. Lá ele vai se dar com outros amigos, fazer amizade, ampliar o seu campo de amizade. Porque é idoso, para lá.
Não se meta na conversa que aqui jovem, como diz o Chico Anísio, é outro papo. Não tem dessa, vamos tratar com atenção, com carinho, né? Então, vamos inserir ele no contexto. É um ser humano, já deu tanto do suor da vida dele, dos esforços, de sua responsabilidade, se privou de sua liberdade para cuidar de você, né? Então, compartilhar atividades e convivência social. Ele quer ouvir, ele quer falar, ele quer externar os seus anseios, as suas emoções, ele quer compartilhar com você. Poderíamos falar um pouco mais, mas nós vamos ficar por aqui na compreensão de que o nosso tempo já extrapolou. Eu agradeço a compreensão e a paciência que tiveram de, assim, contribuir aí ficando sentado, ouvindo, mas é um tema muito relevante para a igreja, que a igreja ela se preocupa com o nosso bem-estar. A igreja se preocupa. E eu olho para essa foto aqui, o refúgio sempre presente, né? Me lembro muito da minha mãe. E esse guarda página, né? Diz assim: cuidar de quem cuidou de nós. Entre o amor e a dor, precisamos ouvir, proteger e agir. Ouvir, proteger e agir. Certo? Então, fica a mensagem para aqueles que se enquadram na face da terceira idade e fica o aviso, a advertência para os mais novos, que pela graça de Deus é o meu desejo, que você tenha vida em abundância, para lá adiante chegar lá também e ter o privilégio de contar, de formar e contar a sua história. Glória a Deus. Então agora nós ouviremos uma mensagem com o irmão Ramon. Feche os olhos, oremos. Deus Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, porque tivemos a oportunidade gloriosa, esse privilégio de estarmos reunidos em Teu nome, para que pudéssemos nos alimentar ainda mais dos Teus ensinos, da Tua palavra, e viver uma vida de comunhão contigo, Senhor. Nos ajuda, Senhor, na nossa trajetória de vida, que possamos perseverar na fé junto a Ti, e nos ajuda a termos o senso de compreensão, de amor e carinho, para compartilhar, Senhor, com aqueles que têm a idade mais elevada quanto a nossa. Senhor Deus, a Tua igreja, ela se preocupa em nos oferecer o bem-estar, a harmonia no lar e também a paz. Muito obrigado, porque sabemos que tudo isso é o Senhor quem prepara para nós. Pelo amor e a misericórdia que tens por nós, nós reconhecemos, ó Pai, a Tua bondade. E muito obrigado por tudo isso, Senhor. Mas muito obrigado de coração. E que também agradecemos pelo Teu Santo Espírito, porque é Ele quem move, Senhor, os corações. Nós sairemos daqui com os nossos corações pulsando de alegria, porque sabemos que tivemos na Tua presença, mas o Senhor nos acompanhará com os Teus santos anjos de regresso aos nossos lares. E queremos ter uma vida, Senhor, de plena comunhão contigo, e que o Senhor, muito em breve, quando voltar, estaremos todos contigo, Senhor.
Abençoa esta igreja, abençoa cada ministério, cada líder que aqui, Senhor, está cuidando, administrando seus respectivos ministérios, para que essa igreja venha cada vez mais avançar na obra, Senhor, de salvação por outras almas. Pedimos o perdão dos nossos pecados, perdoa também aqueles que nós temos diferenças e limpa o nosso coração de todo mal. Dai-nos um sábado feliz na tua presença, que seja um sábado prazeroso, deleitoso. Em nome de Jesus. Amém.